desejo de pôr a mão no enfermo e dizer: não, esse enfermo tem que ser curado, não para mim ganhar uma posição dele, né? Essa hora a coisa acontece, não, mas porque aquela alma precisa do que eu tenho de sobra. E é por isso que muitas vezes os milagres não acontecem, porque a vaidade humana está acima de tudo. Infelizmente, nós usamos de recursos humanos, de vaidade humana, de motivação humana para fazer as coisas de Deus. Não, Deus conhece o coração. Será? Eu posso até pôr em dúvida uma pessoa, posso questionar, não, mas só Deus conhece o coração. Só Deus sabe se a motivação da pregação daquela palavra é Deus. É o alvo das almas, se aquela oração por cura é pela pessoa, né? Ou se é para fazer mídia, ou se é para fazer marketing, ou se é para fazer uma, como a gente diz, uma fama, né? Olha aí, nós não precisamos ser famosos, nós podemos ser reconhecidos apenas por Deus, e o resto Ele trabalha na nossa vida. Amém? Glória a Deus, amados. O 9 é algo assim que eu acho assim fantástico. O 9 diz assim: eu rogo por eles. 2 pontos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que ele disse aqui? Amados, olha o discernimento de Jesus. Eu rogo, Pai, por essa igreja aqui. Eu rogo, Pai, por aqueles que passaram e não ficaram por aqui. Eu rogo, Pai, por aqueles que ainda entrarão por aquelas portas e conhecerão Teu Evangelho aqui nesse lugar. Eu rogo, Pai, pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus filhos que estão ainda no colo, como nós podemos ver nossos pequenos. Eu rogo, Pai. Por quê? Porque eu já tenho um chamado diante de Deus, eu já tenho algo para prestar conta para o Senhor, que já está nas minhas mãos. E daí ele diz mais, ele diz: não rogo pelo mundo, estou rogando por aqueles que o Senhor me deu. Quem Deus tem te dado? Quem Deus tem te dado? Eu comecei a fazer, por causa desse texto mesmo, essa semana, eu comecei a ter uma sensação de gratidão tão grande. Eu confesso para vocês, vou confessar aqui, pecaminosamente mesmo. Tem pessoas que às vezes a gente é tentado a dizer assim: ah, Deus, esse não dá mais. Essa pessoa não quer saber. Tem alguém aí que faz isso, porque eu me suporto na minha fraqueza. Sou simples mortal. Daí vai lá, poxa Deus, mas o fulano, daí não sabe, tem martelo. Aí Deus me deu a direção essa semana. E eu comecei a fazer uma lista. Nós começamos a Igreja Cristã Vida na casa do nosso irmão querido ali, dia 1º de maio. Nós estamos indo para 9 meses. Eu ainda brinquei ontem com o Curtis aqui, daqui a pouco nasce criança, né? Nesses 9 meses eu consegui fazer isso, possivelmente eu não lembrei de todas, mas eu consegui fazer uma lista de 75 pessoas que passaram e não permaneceram conosco. Isso é uma igreja, irmãos. Isso é mais do que uma igreja, porque tem igreja que não tem esse tanto. Nós nem temos esse tanto hoje fixo de membros. E eu me assustei. E me veio um peso muito grande sobre isso, porque eu falei: Deus, mas e aí, o que eu fiz, o que a gente foi atrás, não importa. Esse é um cansaço teu, não importa. A nossa obrigação é continuar buscando em Deus para essas vidas, a menos que elas estivessem em outros lugares, que não é o caso, porque eu não tenho conhecimento de todas, mas está lá, numa igreja consagrada, amém, glória a Deus, debaixo de uma liderança, ligada no corpo de Cristo, amém. Do contrário, nós temos responsabilidade sim. Sabe por que temos responsabilidade? Porque em algum momento Deus deu para nós, em algum momento elas se perderam. E sabe o que Jesus diz aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar.
E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. 12. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aí a moleira apertou, que eu vou te contar o seguinte, amado. Nenhum deles se perdeu. E há 4 dias tem sido a minha oração. Nenhum deles, Pai. Nenhum deles pode se perder. Nenhum da tua casa pode se perder. Nenhum da tua família pode se perder. Nenhum dos ovelhas do Senhor que chegar aqui nesse lugar pode se perder. Você tem noção da dimensão do Evangelho? Você tem noção, amado? Seja honesto comigo e com você mesmo agora. Nós estamos vivendo na face da terra o verdadeiro Evangelho? Você concorda que não estamos? Você concorda que nós estamos perdendo almas a troco de qualquer coisa? Você concorda que nós estamos rotulando vidas de qualquer maneira, amado? E você concorda que o Evangelho não nos autoriza? Eu quero encerrar porque esse texto é muito longo e aqui dá para fazer uns 3 dias de pregação, mas, amados, para fechar, eu espero que você leia esse texto de João 17, porque eu fiz dele a minha oração. Eu acredito assim que nós gostamos muito, né? Nossos irmãos estão nos visitando, acredito que já veio de outra igreja, né? Inclusive que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas irmãos têm experiências com outras igrejas, temos outros irmãos que já tiveram uma caminhada cristã fora daqui. Será que vale a pena nós ficar batendo na mesma religiosidade? Na mesma tecla? Amém? Entende? Será que vale a pena nós nos reunir sempre para fazer uma boa homilia, um bom louvor, que inclusive, glória a Deus, está melhorando muito, para honra e glória do Senhor? Mas e a essência? E a dor? É muito bom, amados, nós nos reunirmos aqui e dizer assim, ó, glória a Deus, essa semana Deus tem bênçãos para a tua vida. Eu acredito que toda semana Deus tem bênçãos para a nossa vida. Só o fato de nós respirar, a nossa família estar bem, é tudo bênção. Amém? Amém. É fácil, é redundante eu pegar e chegar aqui e dizer, gente, essa semana o Senhor vai abrir as janelas dos céus, glória a Deus. Mas nós não estamos aqui para dizer, gente, a nossa responsabilidade diante dos céus agora e da terra é essa aqui. Não é tão agradável. Mas será que nos finais das contas nós estamos chegando ao final dos tempos, como dizem por aí as profecias? Qual será que vai valer a pena? Pessoas que gastaram tempo, mídia, investiram milhões para iludir almas, emoções de pessoas, ou aquelas que se desnudaram na frente de Deus e disseram, Deus, nós clamamos a tua misericórdia, porque nós precisamos da eternidade. Qual será que vai valer mais a pena? Existem igrejas hoje que a palavra verdadeira é pregada e que não vão encher, porque talvez não seja tão interessante. Agora nós temos que lembrar que Deus não mudou de ideia. Deus não abriu mão do princípio dele. Deus não mudou a direção. Deus não mudou o seu evangelho. Jesus Cristo não mudou de ideia. Nós continuamos com o mesmo princípio. E se nós quisermos viver essa verdade absoluta na nossa vida, amados, de sermos uma igreja que contagia, que ilumina, uma igreja que nós podemos dizer, como diz nesse texto, nós somos um com Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos um com o Pai. Aleluias. Isso vai ser algo tremendo quando nós formos reconhecidos assim, porque não é as conquistas que Deus nos permitiu fazer que nos levam para a glória.
mas as conquistas são consequências de um amor quebrantado, de um amor liberal por almas, por vidas. Ame o que Jesus amou, cuide do que Jesus cuidou, aprenda o que Jesus aprendeu, faça o que Jesus fez e tenha as bênçãos que Jesus teve. Jesus Cristo encerra, vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Jesus Cristo, Ele vai dizer para Deus: glorifica-me, Senhor. Ele pediu o quê? Que a glória do Senhor fosse resplandecente na vida dele, através daquilo que ele estava fazendo no Pai. Assim eu quero declarar sobre as nossas vidas. Seja Deus glorificado em nós. Seja Deus a nossa luz. Seja Deus a nossa verdade. Seja Deus a nossa alegria. Seja Deus a nossa força. Seja Deus o nosso renovo. Seja Deus a nossa saúde. Seja Deus a nossa amizade por pessoas. Seja Deus a nossa motivação principal de estar aqui junto com os irmãos. Seja Deus a motivação de viver nesse mundo terrível e cruel. E ainda assim, com toda a pregação do mundo dizendo que existem vantagens, existem consertos que são feitos através do ser humano, ainda assim eu escolho que Deus seja os meus princípios. Eu quero ser honesto no mundo dos desonestos. Eu quero ser verdadeiro no mundo dos mentirosos. Eu quero ser honesto com Jesus Cristo, mas eu também quero ser honesto com o meu semelhante. Eu quero ser a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você fechasse teus olhos, amado. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E eu gostaria muito que você pensasse nessa palavra. Eu não quero alongar, porque não é o propósito, amado, mas eu gostaria muito que o Espírito Santo falasse com você a respeito do que Ele tem para a tua vida. Eu vou contar um segredo para você, amado. Tem muita gente hoje sofrendo de depressão. Essa semana eu tive contato com várias pessoas, assim, por mensagem, com depressão, inclusive com a pastora. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, depressão é uma coisa diabólica, assim, terrível, tem afundado muitas pessoas. Mas eu desafio uma pessoa que use do seu tempo, do seu coração, dos recursos que Deus deu para ela. Porque às vezes os recursos variam, pode ser dinheiro, pode ser, né, que são bênçãos materiais, pode ser apoio, palavra, enfim, orientação. Eu desafio uma pessoa que se faça produtiva nas mãos do Senhor, que continue se mantendo em depressão. Eu não quero aqui banalizar algo, porque é uma doença terrível. E talvez depois que desencadeia, ela dependa de uma questão médica, não questione, enfim. Mas nós não precisamos entrar no quadro emocional doentio quando nós servimos um Deus que é soberano, que é maravilhoso. Ainda que nós tenhamos perdas, ainda que nós tenhamos prejuízos humanos, emocionais, ainda que nós lidemos com as situações da vida que são difíceis, mas ainda com tudo isso, nós temos a condição de estar acima delas, na presença do Senhor, na intimidade com Ele. Feche seus olhos na presença